Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo vou comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Para essa quarta semana, a unidade temática a ser estudada é Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Objeto de conhecimento, identidades, interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e também o continente africano. Dentre as habilidades que vocês irão conseguir concretizar com esta aula está analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. Os conteúdos relacionados a esta aula são a Antártida no contexto geopolítica e sua relevância para a América do Sul, Antártida, importância ambiental, reserva de água doce, e por fim, leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas, mapas, anamorfoses, croquis, entre outros. Bom, o tema da aula dessa semana, Antártida e sua importância no cenário global. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês irão conhecer um pouco mais sobre as particularidades da Antártida, do contexto geopolítico mundial e também a importância da sua preservação e, por fim, a participação do Brasil no Tratado da Antártida. Então, antes de mais nada, faz necessário nós entendermos um pouco mais sobre os conceitos relacionados à Antártida e por que devemos preservá-la. Bom, alunos, a Antártida, ou também chamada de Antártica, está localizada no extremo sul do planeta Terra, né? E apresenta uma área territorial de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. No verão, a Antártida apresenta uma temperatura média de 0 graus Celsius, mas no inverno ultrapassa a casa de 40 graus negativos, ou seja, o clima é muito frio e também é muito seco. As precipitações são principalmente de neve. O relevo da região é mais montanhoso e coberto por uma camada de gelo que pode atingir 4 quilômetros de espessura, o que dificulta o acesso ao solo da região e, por consequência, a existência de uma vegetação mais exuberante. É tanto que, devido a esse clima polar mais rigoroso, a vegetação que existe no local é a vegetação de tundra, formada por musgos e líquens. E em razão dessa escassez de alimentos, devido a essa vegetação tão rasteira e existente somente na estação do verão, é que a vida animal na região se torna bem escassa. O que nós temos, basicamente, com destaques, são os pinguins, as focas e leões marinhos, que desenvolvem principalmente no Oceano Glacial Antártico, em torno do continente. Porque na região do continente propriamente dita, é difícil devido então à escassez de alimentos para esses animais. Gente, a Antártida não tem povo nativo ou até mesmo a construção de cidades. Não existe. É uma terra inóspita com nenhuma moradia urbana. O que nós temos basicamente é uma área ocupada por exploradores e cientistas, né, que não residem nesse continente de forma permanente. Explora-se a Antártida desde o início do século XVIII e que culminou no ano de 1959 o Tratado da Antártida, onde esse documento estabeleceu que o continente deve servir como base para pesquisas científicas, sendo proibidas ações militares e também qualquer tipo de exploração econômica ou apropriação do território até o fim do tratado, que vai encerrar em 2048. Sendo assim, a Antártica
ela exerce um papel fundamental nos sistemas naturais da Terra. Ela tem um controle ambiental e da temperatura mundial. Esse continente é um regulador excelente climático para todo o planeta, porque contribui para a formação de massas de ar e correntes marítimas, com temperaturas mais baixas e mais brandas, ou até mesmo temperaturas baixíssimas, que chegam então a atingir o sul da América do Sul. Cientistas temem que mudanças climáticas globais tenham consequências desastrosas para a Antártica e também para todo o planeta. Algumas pesquisas têm mostrado que o derretimento do gelo nas calotas polares pode elevar o nível dos oceanos em cerca de 60 metros no total. Isso é suficiente para cobrir muitas ilhas e cidades litorâneas de vários países, como no caso brasileiro. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador, entre outras cidades que podem ser alagadas se o nível do oceano aumentar. Outra questão importante que pesquisas identificaram é a ocorrência de importantes recursos naturais, como cobre, urânio, minério de ferro, manganês, carvão e petróleo. O continente ele concentra cerca de 90% das reservas de água doce do mundo, localizadas ali nas geleiras, nos icebergs. Então, essa questão natural que o continente tem de recursos é de suma importância para o futuro do planeta. Agora vamos falar da relação do Brasil com a Antártica. Alguns dos fatores que contribuíram para que o Brasil aderisse ao então Tratado da Antártida em 1975 foram vários. O primeiro deles, a proximidade que o Brasil tem do continente antártico. A distância, nesse caso, é um fator importante para que o país, então, aderisse a esse tratado. Outro fator importante também é o estudo da influência das correntes marítimas e das massas de ar que influenciam o território brasileiro. Algumas correntes marítimas e massas de ar nascem na região da Antártica e atingem o território brasileiro, tanto na costa quanto no interior do nosso país. Então, é importante também a gente ter estudos sobre essa influência. Outra questão importante é os interesses geopolíticos e econômicos que o Brasil tem na região, porque faz-se presente hoje a sua importância, mas muito mais no futuro em decisões estratégicas, até mesmo na área econômica e política. E por fim, o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas de conhecimento que são executadas naquela região. Em 1982, foi criado o Programa Antártico Brasileiro, chamado de PROANTAR. O navio oceanográfico Barão de Tefé realizou a primeira expedição oficial brasileira à Antártica, com o objetivo de fazer o reconhecimento oceanográfico e meteorológico de várias áreas daquele continente, principalmente na região noroeste, para selecionar o local onde seria instalada a Estação de Pesquisa Brasileira. Um pouquinho mais na frente, em 1984, então, é instalada a Estação Antártica Comandante Ferraz, na ilha Rei George, no arquipélago Shetland do Sul. Inicialmente, gente, a Estação Brasileira era um pequeno complexo, operava somente durante o verão ártico. E em 1986, essa estação foi ampliada para operar durante o ano todo, realizando pesquisas diversas nas áreas da meteorologia, biologia, geologia e geografia. Em 2012, nós tivemos um incidente, que foi um incêndio que destruiu parte da estação. E as obras de reconstrução começaram somente em 2015. E a nova estação ela foi inaugurada em janeiro desse ano, 2020. Nesse período aí, os cientistas trabalharam em instalações provisórias. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo do Doutorado para a 4ª semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Meu forte abraço e meu muito obrigado.